Cartas de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Mensagem presente no livro Pão Nosso, capítulo 1, editora Febe. Igualmente no livro Educandário de Luz, capítulo 9, da editora Ideal. O versículo: Que fazer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las. Mas que tudo se faça para edificação. Mensagem titulada Mãos à Obra. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos isolar o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades e fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? Médio algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz, de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Breve comentário. Aparentemente, a página trata de um assunto simples, mas nunca existe assunto simples quando os nossos sentimentos ainda não estão dilatados, e eles não estão. O problema de como nos portamos no dia a dia é extremamente complexo com relação a como queremos transformar realmente a nossa consciência. Estamos acostumados a vivenciar uma vida fragmentada. Então, aprendemos fragmentos de matemática e implementamos na vida,
Aprendemos fragmentos de ciências básicas e implementamos na vida. Aprendemos conceitos básicos de elétrica, eletrônica e utilizamos brevemente na vida. Isso faz uma série de intromissões no nosso psiquismo de uma forma muito estranha. Achamos que podemos pegar qualquer tipo de conhecimento fragmentado que vamos saber utilizá-lo com propriedade. Mas nem sequer no ambiente físico, das leis físicas, da vida material, empregamos bem esses conhecimentos que nós somos usufrutuários e que absorvemos de forma fragmentada. Então, Paulo, na sua observância da lei, sabia da necessidade de se empenhar cada vez mais na edificação, na construção do que seria, do que é o ideal, do que é o ideal de progresso. Então, independente de qual cultura, de qual indumentária religiosa cada um se reveste, há uma necessidade de manter o processo de construção e se empenhar nessa construção. Então, Emmanuel já avisa desde o início que, embora esse versículo, essa carta em especial, seja uma carta endereçada para tratar de certas dificuldades dos quais nós não temos acesso, nós não temos a carta o qual apresentava as dificuldades e que Paulo a respondeu, nós não temos a origem descrita em detalhes. Mas independente disso, Emmanuel, de uma forma muito sábia, retira esse véu e tenta explicar para todos nós como esse versículo, como esse momento histórico de dificuldades que os irmãos da igreja, ou seja, do grupamento de Corinto, estava vivenciando uma série de complicações. E é interessante porque o versículo começa assim: quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. A edificação do quê? De um prédio, de uma construção, de um templo, de um muro, de uma cerca? Não, a edificação do nosso mundo íntimo. Todos individualmente estamos em processo de construção. Então, Emmanuel, de uma forma muito sábia, coloca a expressão mãos à obra. Temos que compreender todo o nosso mundo íntimo, sempre observar ele com cautela e com muita atenção e pensar: o que eu quero transformar no meu mundo íntimo? O que eu quero alterar no meu mundo íntimo? Que tipo de informações que eu já absorvi, que eu venho absorvendo e que eu percebo que eu preciso transformar? Então, hoje nos acostumamos a viver esses conhecimentos fragmentários. Em que sentido? Não importa que o carro está com amortecedor ruim, está falhando uma das velas, o cabo de vela está velho, passou do tempo de trocar óleo e vamos postergando a manutenção básica do veículo até o momento em que se faz necessário uma manutenção corretiva. Não é mais uma manutenção preditiva, em que você prevê o problema e vai cuidando desse seu veículo. Então, a nossa consciência é muito parecido com a manutenção de um carro. Não adianta deixar falhar uma série de aspectos para depois buscar a correção. Não podemos parar nunca da manutenção essencial e contínua que temos que fazer com a nossa consciência. Não podemos deixá-la parada para depois fazer graves correções, graves ajustes. Não há essa necessidade, especialmente quando estamos revivenciando a Boa Nova, ou seja, o Evangelho, esse novo conceito, essa nova forma de viver a vida. Então, Emmanuel inicia destacando um problema muito comum com relação à fenomenologia espírita.
Até hoje, muitos observam, estão lendo sobre reuniões de materialização, sobre fenômenos de transporte, vários aspectos mediúnicos altamente complexos, e que a pessoa gostaria de ser testemunha desse tipo de fenômeno. Só que ele já passou, essa época passou. O que foi necessário para apresentar para a humanidade de condições mais básicas e essenciais já está descrito em literatura, já tem evidências, fotografias, todos os aspectos necessários. Não há mais necessidade do dispêndio de energias e objetivos mais nobres para favorecer e animar certos entusiasmos de busca do fenômeno. Então, quando ele coloca, quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Então, como Jesus comentou, o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, muitos estão mais preocupados nesse muito mais agora. Desenvolver novos fenômenos, novos processos, acessar novos recursos. Mas como vamos acessar novos recursos se o nosso coração não está em equilíbrio? Se o nosso mundo, se os nossos verdadeiros sentimentos não estão orientados segundo a bússola do Cristo? Então não adianta buscar simplesmente novidades e novos fenômenos e nova revelação. A revelação que já foi feita, a fenomenologia que já foi demonstrada, ela é uma base fundamental de educação para todos nós. Ela é uma base fundamental para revisitarmos a nossa consciência e transformarmos a nossa forma de sentir a vida. E não podemos igualmente nos grupos espiritistas, espiritualistas, centros espíritas, enfim, ficar dependente de irmãos desencarnados para decidir aspectos necessários e fundamentais da casa espírita. Ou de qualquer outro grupamento religioso. O grupo tem que ser capaz de observar o que é necessário, o que é extremamente importante manter em funcionamento na casa. E, acima de tudo, não ficar dependente de ninguém externamente para empreender a divulgação e, igualmente, fundamentar o clima de amor, de paz e de união que todos os membros devem exercer. Então, alguns núcleos, e Emmanuel é bem pontual e bem forte nisso, alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? O que o médium vai poder fornecer? Não, mas o médium muito bem desenvolvido, ele vai conseguir consultar não sei quem, vai conseguir consultar não sei o que lá, e a gente vai decidir melhor. Não. Aquele companheiro, ele pode sugerir, ele pode estimular, mas a decisão é nossa, a responsabilidade das nossas decisões são apenas nossas. Porque se mal interpretarmos, se não absorvermos a informação, porque geralmente as informações são para transformar nossa forma de sentir os momentos de decisão e não a escolha da decisão. Então nós temos que entender que a preocupação da espiritualidade superior é sempre com a geratriz dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O que vai ser decidido, vai ser decidido. Agora, essa geratriz, ela precisa ser trabalhada, e é um trabalho individual, mas que precisamos manter a coerência com as explicações e, acima de tudo, com os esclarecimentos de Kardec. Kardec é muito detalhista com relação a essa questão dos médiuns. Então, a pessoa não tem um médium muito bem, como ele chama aqui, adestrado, bem desenvolvido na casa, para os trabalhos da casa, para os trabalhos de assistência, para os trabalhos igualmente de reuniões públicas, de estudo do Evangelho. Não podemos parar. Se nós sabemos que as bem-aventuranças é o modelo central de desenvolvimento do que será
o espírito desenvolvido nessa encarnação e nessa estrutura de sequência de encarnações, precisamos nos empenhar nesses estudos. É fundamental que as reuniões públicas contenham sempre a apresentação de valores extremamente ligados às bem-aventuranças, explicando o pensamento ali contido e que identidade de consciência é essa que torna esse espírito bem-aventurado. Então, médio algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Temos que aprender a utilizar todos esses recursos e todas essas possibilidades para nos desenvolvermos mutuamente a todos, uns para com os outros. É uma iluminação intrínseca, mas necessária. Então, médio algum fará esse papel por cada um de nós. Igualmente, há por vezes possibilidades de surgir assédios, pessoas que querem assediar o médium, ficar perguntando, querendo saber o que vai acontecer, o que aconteceu, que fenomenologia é essa. O médium também está em desenvolvimento, o médium também está em iluminação, também está buscando essa iluminação, também está tentando aprimorar o espelho da consciência para refletir a luz divina da melhor maneira possível. Então temos que compreender que é um esforço coletivo de mesmos objetivos e temos que nos empenhar de forma caridosa, ou seja, com benevolência, com compreensão e com perdão, para avançarmos com os aspectos da nossa convivência. E ele continua: nossa tarefa espiritual seria absurda. Agora, Emmanuel descrevendo de quem está fora do corpo físico, empreendendo tarefas e objetivos de trazer luzes de sabedoria, de interpretação do maior de todos os sábios de todos os tempos, o Cristo. Como trabalhar esses assuntos? Então ele comenta: nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Então, a tarefa não está circunscrita à participação da mesa mediúnica, da atividade da casa espírita ou de qualquer outro grupamento religioso. É o contrário, nós é que estamos indo lá para participar muito, mas muito pequeninamente dessas tarefas de amor que esses irmãos estão a praticar continuamente, 24 horas por dia, se quisermos contabilizar cálculo de tempo a partir de rotações de um planeta. Então, essa tarefa espiritual, ela é contínua e continuada por esses irmãos desencarnados. Nós é que vamos lá e participamos em alguns fragmentos de tempo e alguns fragmentos do nosso potencial de nos doarmos por amor. Então ele continua: convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então ele está deixando bem claro: todos nós, individualmente, podemos contribuir, podemos amparar, mas inicialmente temos que compreender que é imprescindível, ou seja, é fundamental que cada um de nós nos movimentemos para o serviço edificante que nos compete. Então, por vezes, estamos com certas responsabilidades, mas esquecemos que a nossa maior responsabilidade de todas é a manutenção essencial da nossa consciência, é a manutenção essencial dos nossos sentimentos, do nosso próprio coração, seja o nome que quisermos dar a esse conjunto de valores que colocamos em prática no dia a dia. Então é claro que precisamos construir esses valores, dilatar esses valores em nós mesmos.
E ele compete somente a cada um de nós. Então, por mais que tenhamos igualmente envolvidos em certas atividades que são coletivas ou que são classificadas coletivas, cada um individualmente terá que se empenhar para desenvolver ao máximo as suas possibilidades. Se o local está demandando de nossa parte, seja no local de trabalho, na casa, no nosso lar, na nossa residência, no nosso espaço onde nos encontramos, nos reunimos, seja com objetivos religiosos, seja com objetivos de amparos a terceiros, não importa. Seja onde estivermos, nós temos que compreender que o grau de potencialidade para brilharmos, ou seja, refletirmos a luz divina a partir do nosso coração, é uma construção nossa, individual. A pessoa, aquela consciência, se impõe essa tarefa. Eu vou agir melhor. Eu vou me desempenhar ao máximo em benevolência para com todos. Eu vou compreender a todos. Não importa que situação adversa possa surgir. Eu vou ser o mais compreensivo do que geralmente eu sou. Eu vou perdoar mais as ofensas do que geralmente eu perdoo. Esse é um esforço individual imprescindível em que cada um está edificando a própria consciência, os próprios valores dos sentimentos, enaltecendo os próprios objetivos de larga duração. E precisamos compreender que a casa espírita, ou grupamento religioso que for qualquer, ele é um estímulo onde ali você vai buscar se estimular de forma cada vez mais nobre, porque você quer propagar esse estímulo desse seu próprio esforço para todos os outros ambientes em que você frequenta, a começar pelo lar. Porque no lar estaremos desempenhando segundo a nossa consciência, com muito mais empenho de tempo e de potencialidades. Então, ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então aqui a frase pesa para a gente. Então muitos buscam por vezes a casa espírita e ficam guardando uma série de novidades, fenomenologias, diferenciadas, e não percebemos as vultosas concessões que nos são ofertadas na encarnação. Essa vida, essa existência física maravilhosa, onde todos os aspectos das leis divinas estão na natureza e estão também igualmente na nossa consciência, que todas as manifestações da inteligência e das concessões divinas nos cercam o tempo inteiro, mas estamos sempre distraídos e despreocupados. Então esquecemos que são vultosas concessões da esfera superior. Então, às vezes, tem todo um planejamento complexo de uma encarnação, tem todo um planejamento complexo para desenvolver um corpo físico, para desenvolver uma estrutura, para poder agirmos e interagirmos, todo um aspecto complexo para harmonizar os potenciais mediúnicos. Ah, mas eu não tenho mediunidade ostensiva. Mas tem sempre princípios de intuição, onde nos é sugerido, perdoa, tolera. Olha, retribui com amor. Faça essa e outra tarefa assim assado. Faça por amor, não faça por interesse. Não faça com o intuito de negociar com Deus. Vou fazer isso, mas para poder agradar a Deus, para Deus me retribuir. Não faça isso. Não é assim que a vida funciona. Não é isso que a esfera superior aguarda de cada um de nós. Ele aguarda a firme decisão do aprendiz de boa vontade. Em que sentido? De conhecer a vida e elevar-se. Então nós temos um problema gravíssimo, que Emmanuel está destacando somente nessa frase pequenininha. No fundo, ele está dizendo, olha, cuidado.
nós ainda não conhecemos plenamente o sentido da vida. Nós não conhecemos plenamente a vida. E temos uma dificuldade muito grande de elevarmos a nós mesmos. Não só essa percepção, mas elevarmos o nosso real propósito. Então, se você é criatura divina, você é a imagem e semelhança de Deus. Como assim eu sou a imagem e semelhança de Deus? Você reflete a luz divina. A sua consciência é um grande espelho. Você pode optar refletir consciências perturbadas, refletir pensamentos alucinados ou refletir os ideais divinos. O exercício é o mesmo. A escolha é que é nossa. Então, o grande sentido da vida, conhecer a vida em si, o sentido de conhecer a vida, é viver a verdadeira vida. A vida de amor, de fraternidade, de produzir a paz, de produzir a bondade, produzir o bem em todos os momentos, de estar vibrando nas frequências divinas, em qualquer tarefa. Seja um simples ato de varrer um chão, seja um simples ato de cuidar, de lavar uma louça, ou de cuidar de alguém que está convalescido, com febre, com algum problema, você empenha a sua forma real de conhecer a vida. Qual é? Dinamizar a sua alma em produzir o bem. É a benevolência para com todos. Como que eu vou exercer o bem? Eu estou aqui para aprender a praticar algo que raramente eu pratico, que é a produção do bem. Aí, como assim elevar-se? Elevar-se nesse sentido. Elevar-se de contabilizar mais experiência em praticar o bem, mesmo em ambientes e situações adversas. Então, é muito difícil, porque a maioria de nós acreditamos que a resposta da grande transformação divina que irá ocorrer em nossa consciência vai ocorrer dentro de instituições religiosas. E não vai. Não vai. Lá é o local para reestruturar as nossas consciências, questionarmos os nossos destinos, repensarmos como vivemos, ser um estímulo de transformação para a nossa consciência. Agora, botar essa consciência para trabalhar, para conhecer a vida que nos cercam e para elevar-se, é uma atitude de boa vontade e coragem que cada aprendiz terá que pôr em prática. Então, seja na instituição religiosa que for, podemos nos empenhar com o máximo carinho, com o máximo zelo, buscarmos servir segundo as nossas potencialidades, mas não é só ali. Ali é um treinamento estreito que deve ser empenhado o máximo do nosso mundo íntimo. Mas temos que botar nossas mãos às obras, botar mãos à obra, para extrairmos o melhor de nós mesmos. Porque já temos uma série de potencialidades desenvolvidas no nosso ser. E estamos sempre preocupados de como usar. Então ele continua: quando vos reunirdes, seja onde for, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores. Nossa, fulano interpreta o texto tão bem. Nossa, fulano vai lá, faz uma palestra, sempre fala tão bem. Nossa, fulano tem esse poder de doutrinação, de apresentar evidências de que nós não estamos seguindo o traço do bem e reajustar o curso dos destinos de cada um de nós. Nossa, a pessoa consegue apresentar e explicar uma revelação divina com muita propriedade. Para que isso tudo? Esses recursos? Ele comenta: colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então existe aqui uma coisa estranha. Eu imaginava que era só exercer a doutrina, revelação, o poder da fala, da interpretação, e tá bom.
Isso é o que tem sido, né, praticado com relação às consciências da Terra durante muito tempo. As pessoas absorvem fragmentos de matemática e se acham os matemáticos. A pessoa absorve alguns fragmentos de física e se acha o cientista da física. Há uma distância muito grande entre lidar com fragmentos de informações e colocar essas informações para ser produtiva, para ser realmente dinamizadora de transformações para todos. Então, mesmo é com relação aos conhecimentos morais, os conhecimentos filosóficos morais, doutrinários, elas vão nos munir de conteúdo e condições para colocarmos mãos à obra. De desenvolver o quê? A nossa experiência na prática do bem. A nossa experiência em refletir a luz divina. Para quê? Para esse aperfeiçoamento indispensável. Só se aperfeiçoa treinando. Ninguém se aperfeiçoa em nada meditando. A meditação é importantíssima, mas depois você precisa praticar o bem. Nossa, eu estou meditando aqui o que eu fiz no passado, eu falei assim com o Beltrano, eu me portei assim com o Ciclano, eu acho que não foi muito bom. Eu podia ter agido melhor. Esse é um momento importantíssimo de meditação, porque você está avaliando como a sua consciência gera resultados distantes dos objetivos de sentimentos de progresso, de desenvolvimento, sentimentos de aperfeiçoamento, o qual a cada um de nós já estamos empenhando e empenhados em produzir. Agora falta produzir. É esse o grande problema. Então não adianta ter todo esse cabedal de informações, e é importante lembrar que já temos que produzir. Quando surgir as situações, escolha produzir o bem. Surgiu uma discussão, surgiu uma situação adversa, escolha se humilhar para enaltecer a obra, para enaltecer o trabalho. Escolha sempre se diminuir para elevar o próximo. Escolha sempre deixar marcas de benevolência. Mas que marcas a benevolência deixa? Existe um capítulo estranhíssimo no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Chama-se Afabilidade e Doçura. Todas as vezes que empenhamos em produzir o bem, deixamos a marca da afabilidade e doçura. Então precisamos tentar trazer esse treinamento para o nosso dia a dia. Ah, mas eu estou cansado, estou estafado, eu estou isso, eu estou aquilo. Se desliga dessas percepções de vida. Começa a buscar e compreender e aceitar que a gente não conhece a vida ainda. Não conhecemos a vida ainda e não estamos nos esforçando por nos elevarmos. Então, todo aprendiz, se ele dinamiza a boa vontade para conhecer a vida que o Cristo deixou claro para todos nós, estaremos sempre vivendo a vida espiritual onde estivermos, em qualquer tipo de corpo físico ou fora de um corpo físico, estando em locais de serviço, de amparo, a locais extremamente complicados, como em grandes locais de claridades e de percepções e de dinamizações da nossa alma. Então precisamos conhecer a vida, como estamos exalando a nossa consciência, como estamos vibrando a nossa vontade no dia a dia. O que nós estamos fazendo no nosso dia que realmente é por amor? O que estamos realmente executando no nosso dia a dia, em que nós podemos chegar no fim do dia e anotar: isso eu consegui empenhar, essa frase eu consegui aplicar com mais carinho, aquela situação eu consegui contornar e resolver com mais bondade do que geralmente eu resolveria. E aí estaremos observando nosso empenho em nos elevarmos. Então, não adianta fugirmos da realidade. Somos consciências informadas.
Sim, temos que lembrar que já temos doutrina, revelação, poder de falar, de interpretar. Já sois detentores de todos esses recursos. Todos nós somos detentores dessas possibilidades. Ah, mas eu não consigo falar igual fulano. Ah, mas eu não consigo interpretar. Mas a mensagem já chegou. Ela já instalou na nossa consciência. Já está lá dentro, batendo igual um sino. Chegou a hora. Se esforce. Se empenhe em produzir o bem. Estica, bota as mãos à obra na produção do bem. Em tudo que você faça. E aí estaremos realmente avançando conscientemente no aperfeiçoamento indispensável. Indispensável. Então, todos os recursos que nos são ofertados, seja em algum grupamento religioso, seja onde for, seja como estivermos em potencial para fazermos alguma coisa, que essa alguma coisa que estamos desempenhando possa servir para edificar, ou seja, construir consciências que amam, construir consciências que fazem tudo por amor, que deseja produzir o bem para com todos e não só para si mesmo. Aliás, que inclusive prefere ficar para trás e empurrar todos para frente. Não se importa de ser o último. Aliás, sempre tenta ser o último, porque está mais preocupado em observar que todos estão evoluindo e avançando. E que nenhuma consciência do passado, da historiografia do passado, igualmente vai ficar para trás. Todos esses recursos de exercer fragmentos do bem será realmente entrelaçado e envolvido para constituir uma consciência e corações que amam.